pessoal, meu nome é Ciane, eu sou a mãe do Luca de 4 anos e 9 meses. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que foi bom e está sendo muito bom para mim na criação do meu filho, sobre o curso da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores. Ele foi e tem sido uma bênção na minha vida aqui, porque eu orei a Deus e pedi para o Senhor me mostrar, falando comigo ou através de uma outra pessoa, da forma que Ele gostaria que eu educasse meu filho, da forma bíblica. Foi aí que eu conheci a pastora Ana Laura e ela é muito querida, e nesse curso que eu decidi fazer, ela explica a maneira que nós devemos agir, que nós devemos corrigir e que existem maneiras, sabe, certas que Deus espera que nós fazemos com os nossos filhos, porque às vezes a gente tem na mentalidade da gente, eu digo a gente, porque eu digo eu mesma, eu tinha a mentalidade de que nós devemos corrigir desse jeito, como eu fui criada, e esse jeito é o certo, sabe? E eu não via resultado. E eu falei para Deus, Deus, me mostre. Quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que existem ferramentas, existem formas da gente falar com o nosso filho, sabe? Que pode ajudar no crescimento dele, não só agora, mas no futuro dele. E esse curso, ele tem nos ajudado aqui em casa de como eu trato meu filho quando ele faz um mau comportamento, ou como quando eu peço ele alguma coisa e ele, né, como criança, mamãe, agora não. Então, fazer com que eles, sabe, sejam mais obedientes e tal. E nesse curso, o que eu achei legal, que a pastora Ana Laura, ela dá exemplos sim, da sua própria casa, de como nós fazemos. E às vezes eu me identifiquei tanto com os exemplos dela e eu pensava na minha cabeça, né, aquele pensamento de antigamente, porque eu educo por instinto. Não, eu fui entender que realmente ser mãe e pai não é só por instinto, na verdade é estudar. E hoje eu tenho essa mentalidade que para sermos pais nós precisamos estudar. E é hoje que eu estou me aprofundando mais sobre isso. Eu juro e confesso que eu gostaria muito de ter feito esse curso há 4 anos atrás. Mas nunca é tarde, né? Para recomeçar. Então tem sido muito bênção aqui em casa. E eu aconselho todos vocês a, se puderem, a fazer esse curso. Vocês não irão se arrepender. Olá, eu sou a Luciana, mãe do Mateus de 4 anos. Eu tô passando aqui para indicar o curso da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores. O conteúdo do curso é bastante rico, bastante precioso, tem nos ajudado muito aqui na educação do Mateus. Nós temos visto a boa mão do Senhor estendida sobre a nossa casa. Nós estamos aplicando os conteúdos ensinados e realmente estamos vendo mudança tanto em mim como no Gustavo, que é o papai do Mateus. E nós indicamos e gostaríamos de deixar aqui o nosso testemunho de que o curso tem abençoado muito a nossa vida e com certeza abençoará também a sua família. Amém? Bom dia, mamães vencedoras, sejam bem-vindas. Nossa terceira aula da Maratona Mães Sábias, Filhos Vencedores. Essa é a 14ª edição desse evento que já abençoou milhares de mães. Nós já tivemos, já é a 14ª edição. Maratona passada nós tínhamos aí milhares de mães inscritas, essa tem mais de 30 mil mães inscritas e ao longo dos anos alcançamos aí mais de 250 mil mães através dessas aulas. E você faz parte disso, porque além do trabalho que nós temos feito, né, de impulsionar os vídeos, de fazer esses vídeos chegarem a mais famílias, para que mais famílias sejam alcançadas, você também faz parte disso, porque você tem compartilhado essas aulas com a sua amiga, no grupo da igreja, com outras mamães que você conhece. Então eu quero te agradecer por isso, por você também transbordar na vida de outras mães. Então sejam muito bem-vindas. Você que chegou nessa terceira aula, está aqui agora para aprender um pouquinho mais sobre criação de filhos, e a aula de hoje ela está muito, muito, muito extraordinária, porque nós vamos falar sobre algo que é a base da edificação da nossa família. A gente sempre, quando vai, um engenheiro, quando vai construir um prédio, ele lança os alicerces, não é? Ele coloca os alicerces. Quanto mais fundo for esse alicerce, mais alto vai ser
o edifício. E assim é também na nossa casa. Quanto mais fundo a gente cavar para colocar os alicerces, mais alto será o nível, o padrão da nossa família. Então a gente tem que ter isso em mente. Como que nós estamos edificando a nossa casa? Se nós estamos colocando os alicerces corretos, você tem colocado o alicerce para a edificação da sua família? Então, tudo que nós vamos falar na aula de hoje é o alicerce, é a base para todo o resto. Tudo tem que partir daqui. Na primeira aula que a gente fez na segunda-feira, a gente falou sobre os perfis parentais, como ser uma mãe segundo o coração de Deus. Talvez você identificou pontos, áreas na sua vida que você precisa trabalhar para você mudar, para você ser transformada. Talvez você chegou à conclusão de que você de fato precisa ingressar numa jornada de aprendizado, de se aprofundar mais em conhecimento, para assim adquirir mais sabedoria, para ser mais assertiva na educação dos seus filhos. Então nós tivemos uma primeira aula extraordinária. Se você não assistiu, assista, porque domingo elas vão sair do ar. Todas essas aulas que nós estamos tendo essa semana, domingo agora, elas vão sair do ar. Então, se você perdeu alguma aula e deixou de assistir, corra, assista, porque você tem aí poucos dias até domingo para você maratonar todas essas aulas. Dá tempo ainda de enviar para uma amiga, para uma mamãe que você conhece, para que elas também possam assistir. Na segunda aula, que foi quarta-feira, nós falamos sobre alguns comportamentos desafiadores, como corrigir o mau comportamento, como pais cristãos deveriam corrigir os seus filhos. Então nós falamos sobre disciplina, falamos sobre correção, falamos um pouco sobre a vara e foi muito poderoso. Se você perdeu essa aula, assista enquanto ela ainda está no ar, porque também vai sair do ar. E agora nós vamos falar sobre como construir uma conexão inquebrável com seu filho. Eu vou deixar nessa aula 12 dicas, na verdade, passos que você como mãe, como pai, pode já pôr em prática na sua casa, na sua família, para que você possa construir um relacionamento forte, profundo, inquebrável com seu filho. E se porventura você precisa resgatar esse relacionamento, você está na aula certa. Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Na segunda-feira, dia 20, nós vamos ter nossa última aula. Você não pode perder, porque é a cereja do bolo. Nós vamos falar aí sobre 2 ingredientes que não podem faltar na sua maternidade. Então já coloca na sua agenda, coloca o celular para despertar, coloca o despertador, o alarme, para você não perder a aula de segunda-feira. Lembrando que às 9 da manhã nós vamos abrir as matrículas para o curso Educando Filhos Vencedores. Sei que tem muita gente que já está na expectativa, temos milhares de mães na lista de espera, então eu espero que você fique conectada, esteja no grupo de pré-inscritas. No final da aula, eu vou dedicar um tempinho para responder perguntas com relação ao curso, tá bom? Então, se você tem dúvidas, se você está aqui e ainda não está no grupo de pré-inscritas, você precisa entrar no grupo hoje ainda. Não saia dessa aula sem entrar no grupo para você não perder essa grande oportunidade que nós vamos te dar na segunda-feira. Amém? Vamos começar essa aula orando? Eu sei que você não chegou aqui de paraquedas. Você não chegou aqui por acaso. Eu tenho certeza, convicção, que foi Deus que trouxe você para essas aulas. E é como um funil, não é? Nós tivemos aí mais de 30 mil mães cadastradas nessa maratona. E eu sei que poucas chegam até o final. A vida é assim, na verdade não é todo mundo que começa uma coisa e termina, não é todo mundo que vai até o final. Eu quero honrar a sua vida, porque você está aqui nessa terceira aula e com certeza você vai estar na quarta e vai concluir essa jornada comigo para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essas mães que estão conectadas aqui nessa terceira aula. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que nesse dia o Senhor fale conosco. Pai, que o Senhor me use nessa manhã para que eu seja um canal, Senhor, da tua palavra, do teu amor, livre e desobstruído, Senhor, para o poder do teu nome. Pai, eu oro para que o Senhor possa ministrar no coração de cada
mãe, para que o Senhor possa falar com cada uma delas que está aqui hoje, que os olhos sejam abertos, que as escamas caiam dos olhos, que o Senhor traga a tua palavra revelada, rema no nosso coração, porque nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito produz vida, que a tua palavra revelada, o rema de Deus, venha sobre nós, abrindo os nossos olhos, tirando toda a cegueira, tudo aquilo que nos impede de enxergar a verdade. Senhor, fala conosco, fala com cada mãe que está aqui nessa manhã, com cada família, que o Senhor restaure relacionamentos, que o Senhor possa renovar as forças daquela que está cansada, daquela que está desanimada. Pai, eu quero declarar que nessa manhã nós vamos ouvir a tua voz, vamos ser conduzidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilhe o link dessa aula agora mesmo. Se você fechar o chat ao vivo, vai ter uma setinha, compartilhar. Pega essa setinha, manda aí para pelo menos 5 mães. Aquela amiga que você já mandou o link, manda de novo, fala, tá começando a terceira aula. Cadê você? Vem participar. Né? Amiga, assiste a terceira aula, a pastora Ana já está ao vivo. Manda aí para uma amiga, 2, 3, 4, 5, no grupo da igreja, no grupo da escola, no grupo das amigas, da família. Manda para o máximo de pessoas possível. Curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal, para que você possa estar sempre conectada, recebendo todo o nosso conteúdo que a gente sempre prepara com muito encargo para você. E parabéns para a ganhadora do livro. Nós sorteamos o livro ontem, Ativando Destinos Proféticos, e a ganhadora foi a Sabine Jezen. Eu não sei como é que fala o sobrenome dela, mas eu marquei você lá no meu Instagram, depois você entra em contato com a nossa equipe para a gente poder enviar o livro para você, ok? Mamães, hoje nós vamos falar como construir uma conexão inquebrável com seu filho. Talvez você venha vindo aí, né, de um relacionamento talvez um pouco desgastado, talvez você está um pouco cansada, sempre é aquela luta, muitos conflitos na família, talvez filhos que não obedecem ao seu comando, talvez você é aquela mãe que tem que falar 1, 2, 3, 4, 1000 vezes para o seu filho obedecer. Eu sei que de tudo que a gente tem falado até hoje, você já deve estar colocando em prática algumas coisas que estamos conversando ao longo dessas aulas. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe que ela falou, pastora, já estou vendo resultado na minha casa. Desde a primeira aula, ela leu a carta para o filho, aceitou o desafio de fazer o culto doméstico e nós temos visto o Senhor movendo aí em milhares de famílias. Isso é muito poderoso. E na aula de hoje, eu quero que você entenda que existe uma base que nós devemos construir o nosso relacionamento com os nossos filhos. Essa base, se a gente não estabelecer essa base, ainda na infância, na adolescência, nós vamos perder os nossos filhos. Essa é a grande verdade, né? Então eu queria que você hoje abrisse o seu coração, né? Não feche o seu coração antes de abrir. Abrisse o seu coração para aquilo que nós vamos conversar na aula de hoje. Eu me lembro, faz uns anos já atrás, eu fui um dia buscar os meus filhos na escola. Na época, um dos meus filhos tinha 9 anos de idade. E eu peguei ele na escola e na hora que ele saiu, né, desceu as escadas da escola, ele já estava com a cara emburrada. E eu falei, o que aconteceu? E ele não queria conversa, com a cara fechada, chateado, emburrado, eu não sabia o que tinha acontecido. E aí nós fomos chegando em casa e ele, com aquela cara emburrada, começou a tratar mal os irmãos, ele empurrou a irmã, a gente chegou em casa, os irmãos todos chateados com ele. E a gente tem o hábito, até hoje, no final da tarde, eu coloco a mesa do café da tarde, a gente senta e toma café junto, né? E eu pergunto para eles como foi a escola. Então é um momento que a gente já tem um hábito, muitos anos, de fazer isso. E a gente chegou para o nosso café da tarde, era mais ou menos 4h30, 5 horas da tarde, a gente sentou na mesa para comer. Ele sentou nervoso e deu uma resposta ríspida para a irmã ficou chateada com ele, ele foi fazer o pão dele na sanduicheira, o pão queimou, aí ele já jogou o pão na mesa, falou que não queria comer, estressado. E nesse dia meu marido estava em casa, então ele estava também com a gente na mesa, e nessa hora esse meu filho levantou, nervoso, emburrado, foi para o quarto, onde ele talvez estava planejando passar as próximas horas sozinho, emburrado, deitado na cama. Então estava assim, aquele clima tenso, todos os irmãos chateados com ele.
E era um comportamento que de fato a gente precisava corrigir, porque nada justifica você tratar sua família assim. Por mais que você esteja nervoso, ninguém merece você ser tratado desse jeito. Porém, a gente sabia que esse comportamento dele era a ponta do iceberg. Dentro tinha uma crosta enorme de gelo que não se podia ver com olhos naturais. A gente sabia que aquilo ali era algo somente exterior, que refletia algo interno que ele estava passando e que tinha acontecido com ele. Meu marido nesse dia virou para os meus filhos e falou: olha, gente, eu sei que vocês estão estressados com seu irmão, ele não está certo de ter feito o que ele fez, nós vamos conversar com ele, mas primeiro vamos entender que algo deve ter acontecido na vida dele, na escola, no dia dele, para ele estar desse jeito. Porque nenhum comportamento é isolado, né? Então meu marido falou para eles: olha, vamos perdoar, vamos respirar fundo, vamos simplesmente amar o seu irmão hoje. Vamos, vocês aceitam esse desafio? E todo mundo quieto, né? Ninguém deu resposta, que estava todo mundo chateado de fato. Mas meu marido tomou as rédeas ali da situação, foi lá para o quarto e falou para ele: filho, a gente está sentindo falta de você na mesa. A gente não vai tomar café sem você. É muito importante você sentar lá com a gente. A mesa não é a mesma sem você. Deu um abraço nele, deu um beijo, ele ficou sem graça, deu um sorrisinho de canto de boca, veio, sentou, começou a comer, daqui a pouco ele estava rindo, daqui a pouco ele foi melhorando o comportamento, daqui a pouco ele já estava na sua normalidade. Quando a gente terminou de tomar café nesse dia, os irmãos todos saíram da mesa e meu marido falou para ele ficar, que a gente queria conversar com ele. E aí a gente pôde ter a oportunidade de corrigir o comportamento. Então a gente perguntou: o que aconteceu? Por que você está agindo dessa maneira? E ele contou um pouquinho do que tinha acontecido na escola. Tinha tido uma situação desconfortável lá com os amigos e com a professora. E realmente foi uma situação que deixou ele muito chateado. E a gente pôde ensiná-lo que não é porque as coisas acontecem na nossa vida que a gente tem que descontar nas pessoas que a gente ama, né? Então a gente corrigiu o comportamento e ele foi, chamou os irmãos, pediu perdão para os irmãos, pediu perdão para mim, porque de certa maneira ele me desrespeitou nesse dia. E aí a gente depois orou com ele e ele depois foi melhorando. Uma coisa que eu sempre ensino é que nós precisamos ensinar os nossos filhos, principalmente se eles têm irmãos, a serem rápidos em perdoar e rápidos em pedir perdão. Muitas pessoas me escrevem e perguntam: pastora, fala sobre briga entre irmãos, como é que resolve os conflitos entre irmãos? Pastora, me ajuda. Pastora, qual consequência que eu tenho que dar para o meu filho quando ele briga com o irmão? E uma coisa que eu sempre falo para os pais, e eu ensino isso, a gente tem uma aula no meu curso somente sobre conflito entre irmãos, e se você parar para avaliar, isso é algo já histórico, né? Há muito tempo, né? Desde a criação do mundo, os irmãos tiveram problemas, né? A gente tem Caim e Abel, a gente tem Jacó e Esaú, a gente tem tantos irmãos na Bíblia que foram irmãos que tiveram problemas. O grande problema é quando os irmãos eles se tornam rivais. Mas os conflitos, eles existem e eles são normais. Se você se lembrar, se você tem irmãos e se lembrar de quando vocês eram crianças, você vai se lembrar das brigas, dos conflitos, das desavenças que muitas vezes vocês tinham, a não ser que a idade seja muito diferente, né? Então, meu marido e minha cunhada, eles têm 12 anos de diferença. Então, ele não tem muita lembrança de ter muitos conflitos com a irmã, porque ele fala: eu fui um irmão mais velho, eu praticamente cuidava dela, né? Então, quando as idades são muito próximas, os conflitos eles vão existir. Os conflitos eles vão acontecer. É normal. Não é sobre conflito entre irmãos que nós vamos falar hoje nessa aula, mas é importante, abrindo um parênteses, que você entenda isso. Ensine o seu filho a ser rápido em perdoar e rápido em pedir perdão. Essa é a grande consequência do conflito e das brigas que os irmãos têm. É ir pedir perdão. É ver se o seu irmão está bem. É ver se ele se ofendeu. É ver se ele se machucou. É oferecer ajuda. É plantar uma sementinha no coração dos seus filhos de empatia. De se colocar no lugar do outro. De não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E como que você vai fazer esse milagre acontecer na vida do seu filho? Ensinando, instruindo,
falando, aproveitando as oportunidades para ensinar, para imprimir princípios poderosos através do devocional diário, da leitura da palavra, do ensinamento, quando vocês estão sentados na mesa, no carro indo para a escola, voltando para casa, em todo o tempo. Nós temos tantas oportunidades para compartilhar com os nossos filhos princípios que são eternos. Mas nós negligenciamos essas oportunidades. Você, mãe, precisa ser intencional, fazer as coisas com intencionalidade. É muito importante isso. Esses dias a gente estava também aqui em casa jantando, em família, e eu trouxe uma situação que tinha acontecido de uma família próxima a nós, de uma briga que tiveram essa família entre os filhos, e foi algo que a gente presenciou, e eu trouxe isso na pauta da conversa naquele dia no jantar, e eu falei, gente, vocês lembram daquela cena que aconteceu ontem? E aí eles começaram a falar, cada um foi dando a sua opinião, e eu disse para eles, eu falei, eu acho engraçado, quando a gente está de fora de uma situação, a gente é muito rápido em julgar. Vocês já perceberam isso? Mas vocês nunca não se deram conta de que o que aconteceu com essa família que a gente presenciou a cena ontem, acontece com vocês também. Entre vocês também acontece. Vocês não são anjinho com areola na cabeça, não. Vocês também passam por isso. Vamos lembrar algumas situações que vocês já passaram como irmãos? Né? E eles mesmos foram falando. E eu falei para eles, pois é, agora você imagina alguém de fora vendo isso, que vocês já passaram. Qual que é a leitura que essa pessoa faz? Né? A mesma leitura que nós fizemos dessa outra família. Né, de julgamento, de tudo, né? Só que o ponto não é esse, né? Eu conversando com eles, eu falei, o ponto é que é tão feio quando irmãos, eles brigam, quando irmãos discutem, porque Deus, ele fez, o desejo de Deus é que a família fosse unida, né? Então, os conflitos, eles vão existir, porque nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos nos frustrar, mas nós precisamos ser rápidos em perdoar. Quando você ensina o seu filho desde pequenininho a pedir perdão por uma ofensa cometida, você vai trabalhando no coração dele desde a mais tenra idade, vai trabalhando no orgulho. No orgulho, porque o orgulho é uma das maiores barreiras nos relacionamentos. Marido e mulher, qual é o grande problema, muitas vezes, do relacionamento marido e mulher? Orgulho. Sempre vai ter um que não consegue pedir perdão. Sempre vai ter um que não vai conseguir olhar nos olhos e dizer, me perdoa, eu errei. Sempre vai ter um que vai ser o mais orgulhoso e vai se fechar e não vai aceitar o conselho, a dica, porque não tem sabedoria, porque muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração e impedimos, né, de ter os relacionamentos transformados. Né? Então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos desde pequenos, seja rápido em perdoar, seja rápido em pedir perdão. Voltando para a nossa história, fechando parênteses, né? Eu não queria falar sobre conflito entre irmãos hoje, mas só abrindo um parênteses para que você pegue isso no seu coração hoje. Ensine isso para o seu filho, seja intencional. E nesse dia que nós tivemos aqui esse café da manhã, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nesse dia eu aprendi, não que eu não soubesse, mas o Senhor veio inculcar no meu coração algo tão poderoso, uma grande lição, que o amor, ele transforma. E olha, eu tenho 4 filhos, os meus filhos, eles têm os temperamentos muito diferentes um do outro, né? Um é super colérico, o outro é fleumático na dele, não gosta de conflito, né? Então, às vezes, a gente está no shopping, hoje em dia eles já são grandes, mas quando eles eram pequenininhos, eu pegava uma moeda e eu falava assim, quem que vai ali comprar uma água para a mamãe? O fleumático sempre está ali na dele, nunca nem fala, eu vou. Mãe, dá pra mim que eu vou. Não, ele tá ali sempre no mundinho dele, não gosta de conflito, não gosta de confronto, por favor, não me interrompa, né, não me atrapalhe, deixa eu na minha. E o colérico, né, no Samuel, sempre falava, daqui, mãe, eu vou. Sempre ele que ia, né, qualquer desafio, qualquer coisa que eu falasse, ele ia. Um dia eu falei pro Mateus, a partir de hoje eu vou começar a pedir para você
e comprar as coisas para a mamãe. Ah, não, mãe, deixa o Samuel, ele sempre vai. Falei, não, filho, porque você também tem que ir. Não, mãe, deixa eu ficar aqui, não quero, não, mãe, não quero. Então, o fleumático, ele é na dele, não gosta de conflito, não gosta de confronto, né? Aquele filho que tem a tendência a ser mais obediente, né? Você já ouviu falar? Né? Ai, meu filho é tão bonzinho, super obediente, nunca me deu trabalho. Possivelmente é um filho fleumático. Porque o fleumático, ele não gosta de confronto, né? Se você falar vai, ele vai, né? Se você tá nervosa, ele cede, porque ele não gosta de ouvir você nervosa, né? Então, o fleumático é aquele famoso filho bonzinho, né? Só que a gente se engana quando a gente pensa, quando a gente coloca as crianças numa balança e fala, esse é bonzinho, esse daí é terrível, esse daí... né? Porque, na verdade, eles são únicos. Cada um tem um temperamento e todos eles precisam de Jesus. Todos os nossos filhos precisam de um Salvador. Independente do seu temperamento, todos eles precisam ser transformados. Porque aquele filho fleumático, apesar de ser obediente e bonzinho, ele tem outras questões que ele vai precisar de ser moldado também no seu caráter. Então a gente precisa ter esse olhar individualizado, esse olhar único para cada filho. E a gente precisa entender que o amor transforma. O amor, ele é o ponto de partida, é a base onde tudo começa, né? O amor é onde a gente vai construir o seu relacionamento com seu filho. Ele precisa expressar o relacionamento de Deus com seus filhos, né? E como é que Deus se relacionou conosco? Se você perdeu a aula 1, assista, que a gente falou muito sobre isso. Como que é o padrão da paternidade de Deus com seus filhos? Assista aquela aula mais de uma vez, porque esses princípios vão entrando no seu coração e vão renovando e transformando a sua mente, o seu modo de pensar e, por consequência, transforma também o seu modo de viver. Deus, ele nos amou. Ele nos amou a tal ponto que ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era Jesus, para morrer por mim e por você naquela cruz. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, a gente não merecia, porque a gente não merecia o perdão de Deus. Nós estávamos destinados à morte eterna, longe de Deus. Esse era o nosso destino, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha quão grande amor com que Ele nos amou. Ele nos amou de uma maneira tão extraordinária. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Então você não pode, guarda essa chave que eu vou falar para você hoje, olhar para a circunstância da sua vida e medir o amor de Deus por você através da circunstância. Se tudo vai bem, então Deus me ama. Se tudo vai mal, então Deus não me ama. Se as coisas ruins acontecem na minha vida, é porque Deus não me ama. Está errado. Olha para a cruz. Porque onde Deus demonstrou o seu amor foi na cruz, através de Cristo. Ali Ele demonstrou o quanto você é amada. Porque Ele enviou, Ele deu aquilo que mais lhe custava, que foi seu Filho, para morrer por você e para morrer por mim, para te dar a vida eterna. Você agora está destinada a viver eternamente com Deus. Ele te resgatou na cruz, te redimiu. Não existe amor maior que esse. E Jesus, então, ele vem e ele nos deixa um grande mandamento. E eu gosto de falar que esse é o maior mandamento aí na criação dos filhos, né? Eu gosto desse versículo lá em João 15, versículo 12 e 13. Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Depois, no versículo 17, ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, a ordem de Deus é: amem uns aos outros. Amem. E será que isso inclui os nossos filhos? É óbvio que sim. Será que a gente não deveria amar os nossos filhos ainda mais intencionalmente?
Com certeza, porque o amor é intencional. Pastora, o que significa intencional? É tudo que você faz com uma intenção por trás. Então você faz algo intencionalmente, planejadamente. Né? Eu falo assim, você não pode, memórias afetivas com os nossos filhos, elas não acontecem por acaso. Elas não acontecem do nada, você precisa criá-las intencionalmente, com a intenção de deixar uma memória no coração do seu filho, uma memória afetiva, que ele vai guardar para sempre da sua infância. Então nós precisamos deixar registrado no coração dos nossos filhos que os amamos. E a criança, ela tem uma linguagem de entender o amor. Porque às vezes você fala para o seu filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E eu sei que você ama o seu filho. É óbvio que você ama o seu filho, senão você nem estaria aqui nessa aula. E só que muitas vezes dizer eu te amo não é suficiente. Porque a criança, ela entende o amor de outras maneiras. A linguagem de amor de uma criança é diferente. Né? O que adianta meu marido dizer para mim? Vamos dar um exemplo aqui. Eu te amo. Ele chega para mim e fala, amor, eu te amo. Eu te amo, mas ele não me ajuda. Eu te amo, mas ele não sustenta a nossa família. Eu te amo, mas ele é egoísta, só pensa nele. Eu te amo, mas ele não faz nada pelos filhos nem pela sua casa. Eu te amo, mas é sempre os meus projetos, os meus ideais, os meus sonhos. Esquece todo mundo. Eu te amo, mas não lava nenhuma louça. Eu te amo, mas não faz nada para servir a esposa e os filhos. Que amor é esse? Que amor é esse que só fala em palavras, mas não tem atitude, mas não demonstra na prática? Né? Então, graças a Deus, não é o caso do meu marido. Eu estou dando só um exemplo para você entender. Porque muitas vezes nós falamos eu te amo, mas nós não demonstramos isso na prática. A gente sabe quando alguém nos ama de verdade, quando alguém não ama. Porque o amor, ele é intencional. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 4,8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não, desculpa, Romanos 5,5. Falei errado o versículo. Vamos ler 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor, ele tem que ser intencional, mas ele também tem que ser intenso. Intenso, intenso, intenso. Não adianta eu falar para minha filha, filha, eu te amo. Filha, eu te amo, mas eu não faço nada por ela. Uma mãe que abandona os filhos, ela não ama de fato. Porque o amor, ele é sacrificial. O amor, ele dá a vida. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu decido amar. 1 Coríntios 13 lá fala o que é o amor. O amor é paciente, é bondoso, é benigno. O amor, ele é cheio de misericórdia. Ele é sempre sincero. O amor, ele dá a vida. E Deus mostrou isso para nós na prática. Porque Deus amava o seu povo. Mas Deus foi lá então e fez algo. Fez algo por nós. E ali ele demonstrou intencionalmente que nos ama ao enviar seu filho para morrer por nós. 1 Coríntios 16,14 diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Com amor. Então, o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Talvez você possa dizer para mim, pastora, eu não amo meu filho. Eu acompanhei uma mãe, já faz recentemente, tem um pouquinho mais de um ano. Ela tinha um filho de 16 anos. Ela estava desesperada. E ela me falou, pastora, eu não amo o meu filho. Eu tenho raiva do meu filho. Eu tenho vontade, às vezes, pastora, de pegar o meu filho e largar ele na mão, eu não aguento mais. E eu falei para ela, mas por que você está tão aflita? O que está acontecendo? E ela começou a me contar. Ela falou, pastora, ele é um menino extremamente rebelde. Ele não me ouve. Ele chega em casa, ele entra no quarto, ele tranca a porta. Nada que eu faço para ele fazer, ele faz. Ele é um menino extremamente violento. Eu não posso falar o mais firme com ele, que senão ele é capaz até de bater em mim. E ela falou, desesperada, ela falou, pastora, eu não sei mais o que fazer. Eu já perdi todos os recursos, as ferramentas, porque hoje ele já tem 16 anos, mas quando ele era menor, eu usei todos os recursos que você pode imaginar.
eu batia, eu colocava de castigo, eu fazia de tudo, pastora, para controlar, mas não dava certo. E hoje eu perdi completamente o controle, não tenho mais o controle. Então é um menino que não me cumprimenta, é um menino que não olha na minha cara, que quando olha para mim ele olha com um olhar de ódio. E eu olhei para ela e falei, mas me conta um pouquinho da sua história. Né? Ele sempre foi assim, quando que começou? Né? Então ela começou a me contar que ela se divorciou do pai do menino quando ele tinha 10 anos de idade. O pai era um pai muito agressivo, muito violento, né? Então era um pai que batia muito no menino, que batia muito na mãe. Então era um pai que bebia muito, era alcoólatra, e era um pai que não ajudava em casa. Essa mãe praticamente durante toda a infância daquele filho, muito ausente, trabalhando em casa, né? O menino cresceu num ambiente de muita violência, de muita gritaria, com muito sentimento de rejeição no coração, até que essa mãe então se divorcia desse pai, esse pai sai de casa e ele perde a guarda do menino por maus tratos, por violência. Ele começa então a encontrar o filho a cada 15 dias, sempre com uma guarda assistida, com alguém junto, né? Por questão de proteção, de segurança, não pode mais se aproximar dessa mãe. Então essa família ela é desfeita e já era uma família disfuncional. E essa mãe então sozinha agora para sustentar o filho, ela começa a trabalhar em 2, 3 empregos. Ela trabalhava de doméstica em várias casas, então ela começa a trabalhar freneticamente para sustentar esse menino, né? E ela então perde a esperança, porque ela com 10 anos sozinha, um menino com 10 anos sozinho com a mãe, ela não consegue então estar presente na vida dele. Ele já estava com muitas feridas, foi diagnosticado também com vários transtornos e ele começa então a fazer um tratamento. E ela já estava levando o filho, fazendo terapia, passando com psicólogos, com psicopedagogos também, tomando remédio controlado, um menino completamente desequilibrado, né? Então essa mãe chega para mim nessa situação. E ela me diz, eu não amo mais o meu filho. Pastor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais de olhar para o meu filho. Eu tenho tanto ódio, né, dele. E isso foi gerando tanta angústia no coração dela. Né? E eu falei para ela esse versículo de Romanos 5,5. Né? A gente conversou muito tempo. E eu falei para ela, olha, o amor de Deus, ele não confunde. E o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Você não consegue amar com o seu amor, porque o seu amor, ele é falho. O nosso amor, o amor do homem, é um amor falho, é um amor limitado. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele é sobrenatural. E ele foi derramado no seu coração. Você pode amar o seu filho como Deus o ama. Você pode enxergar o seu filho como Deus enxerga. Você pode fazer pelo seu filho muito mais daquilo que você é capaz de fazer humanamente falando, porque você está capacitada sobrenaturalmente por esse amor. Existem coisas, eu disse para ela, que nós vamos vencer nesse lugar sobrenatural, porque humanamente falando você já fez de tudo. Então agora nós vamos orar e você vai começar a orar para que o Senhor derrame de maneira abundante esse amor no seu coração. É uma obra do Espírito que você vai viver. E eu orei com ela e nós começamos a orar e eu falei para ela, olha, a partir de agora você não vai mais brigar com seu filho. Vai brigar por quê? Já perdeu o controle. Ela falou para mim várias vezes, perdi o controle. Não tem mais o que eu faça. Você vai amá-lo. Pastor, ele não merece. Eu sei, você também não merecia. Quando Jesus veio e morreu na cruz por você, você também não merecia. Mas ele morreu e nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar, para não amar, para não dar mais uma chance, mais uma oportunidade? Então eu disse para ela, eu sei que não vai ser fácil, mas você vai começar a demonstrar amor com pequenos gestos diariamente. Eu dei uma lição de casa para ela, né? Eu falei para ela, você vai começar a colocar bilhete na agenda, na mochila, no quarto, na gaveta. Filho, eu te amo. Mamãe está orando por você. Você é muito precioso. Faz a comida que ele gosta. O que ele gosta de comer?
Filho, estava pensando em você, fiz a comida que você gosta. Ele joga videogame com ele. Fala, filho, deixa a mamãe fazer Ela falou, eu nunca joguei videogame com ele, pastor, tenho raiva desse jogo. Falei, pois senta com ele, faz uma partida com ele, joga videogame com ele, se diverte com ele, se interesse pelas coisas que ele gosta. Todo esse comportamento dele, na verdade, é só a ponta do iceberg. Lá no fundo, onde ninguém vê, existe um câncer que está matando ele. A gente precisa ter esse olhar, além do comportamento. A gente precisa enxergar o que está por trás. Você está o tempo todo tentando tratar e controlar o comportamento do seu filho. Mas você precisa entender que ali, esse comportamento dele, hoje, é um grito de socorro, de desespero, de alguém que se sente rejeitado, que não se sente amado, que carrega uma culpa enorme da vida, do divórcio dos pais, de tudo que ele viveu, que carrega mágoa, falta de perdão. E você foi quem Deus escolheu para ajudá-lo. E eu disse para ela, começa a fazer o que ele gosta, liga para ele durante o dia, fala, tô aqui na padaria, filho, você quer alguma coisa? Quero levar alguma coisa que você gosta. Acha algo que ele gosta, compra para ele, dá um presente inesperado. Fala, olha, pensei em você, lembrei de você. Chama para ir dar um passeio no shopping, vai no cinema, vai tomar um café. Começa a se aproximar aos poucos. Ela, pastor, eu não vou conseguir. Eu falei, você vai. O Senhor vai te capacitar. Eu orei com ela de novo e ela começou. Gente, passou mais ou menos 15 dias. Essa mãe me manda uma mensagem no WhatsApp. E ela fala, pastora, chorando, ela me mandou um áudio, em lágrimas, falando, pastora, Deus está transformando o meu relacionamento com meu filho. Eu não sei te explicar, mas pela primeira vez, naquela semana, esse menino tinha dado um abraço nela. Depois de muitos e muitos anos. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. E ela começou então a liberar amor na vida dele. E teve uma noite que ela preparou um jantar para ele especial. Eu nem tinha pedido para ela fazer isso, mas ela sentiu no coração. E naquela noite ela pediu perdão para ele. Olhou nos olhos e falou, filho, me perdoa. E disse que os dois choraram. Ele chorou, ela chorou. E ela disse que tem orado para ele para a igreja, Ele ainda não foi para a igreja porque ele fala que é ateu, que não acredita em Deus. Faz até um tempo que eu não converso com ela, preciso até mandar uma mensagem para ela para perguntar. Mas ela estava orando, para ele dar esse passo de fé. E o Senhor começou a trabalhar no relacionamento dela com esse filho, porque ela decidiu ser intencional em amar. O amor, gente, ele é o ponto de partida. E ele foi derramado em nosso coração para que você possa amar o seu filho de maneira intensa e de maneira intencional. E isso tem a ver com tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz precisa ser fundamentado no amor. Todas as nossas atitudes, a nossa instrução, a nossa disciplina, a nossa correção, ela tem que estar baseada no amor. E sabe o que isso significa? Que no amor não existe medo. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se o seu relacionamento com seu filho é um relacionamento baseado no medo, você não vai ver transformação na vida do seu filho. Porque só existe aperfeiçoamento onde tem amor. O medo supõe castigo. Então, toda vez que existe uma ameaça, um ambiente de gritaria, de muita punição, isso vai produzindo na criança medo. E onde tem medo, não tem aprendizagem. O medo produz afastamento, bloqueia, gera traumas. Mas aquele que ama e sente amado, ele é transformado. Então a gente precisa entender que aquele que tem medo, ele não vai ser aperfeiçoado no amor. E essa palavra aperfeiçoado, usada aqui nesse versículo, no grego, significa acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar-se algo completo. Então,
para acrescentar na vida dos nossos filhos aquilo que ainda está faltando, para que eles se tornem completos, para que eles sejam aperfeiçoados, transformados. Nós não podemos educar baseado no medo, mas sim no amor. E os nossos filhos são especialistas em cometer erros. Todos eles estão numa jornada de aprendizado e você também está. Você está, eu estou, todos nós estamos numa jornada de aprendizado. Então, quando a gente tem medo, a gente tem receio dos erros dos nossos filhos, dos seus pecados, a gente vai ficando aquela mãe ansiosa, que quer o tempo todo controlar. E o medo, ele vai também controlando as nossas respostas. E esse espírito de medo, ele se torna o professor mestre na nossa casa. E o que seria, então, uma educação baseada no medo? Porque muitos de nós, a gente teve os nossos paradigmas moldados pelo medo da punição, a tal ponto que a gente acredita que é necessário a ameaça da punição para mudar o comportamento dos nossos filhos. É óbvio, porque todo mundo que se sente ameaçado, ele vai ter medo. Ele vai, vou parar de fazer isso, vou mudar isso, porque o que pode acontecer, né? Só que quando a gente age assim, a gente tem uma leve mudança de comportamento momentânea, mas isso não produz, de fato, transformação a longo prazo. Então, o medo, ele envolve intimidação. Então, tem mãe que está o tempo todo intimidando o adolescente, intimidando o filho. O medo envolve controle, manipulação. Tem mãe que pega o filho e bota numa gaiola e ela quer controlar aquela criança, aquele adolescente. Tudo tem que ser do nosso jeito. É aquela mãe muito exigente, muito autoritária, né, que o tempo todo ela quer as coisas perfeitas do jeito dela. E aquela criança vai crescendo sufocada, porque ela não dá conta de suprir as exigências daquela mãe. O medo também, ele envolve culpa. Tem mãe que pensa que tem que fazer o filho se sentir culpado para ver se ele muda aquele comportamento. Então ela vai e produz culpa. O medo envolve também condenação. O medo envolve vergonha. O medo envolve aquela punição que só olha o comportamento, o tempo todo só olha o comportamento. Nunca olha o que está por trás. E esse modelo parental baseado no medo, ele é baseado na lei, não na graça. Ele reflete uma paternidade muito legalista. Então você imagina como seria se a gente trocasse a intimidação pelo encorajamento, o controle pela condução das escolhas, a culpa pelo perdão, a condenação pela aceitação, né? O castigo pelo ensino, né? Eu não sou contra o castigo, não. Eu acho que tudo tem que ter consequência. Toda atitude, todo mau comportamento tem uma consequência. Mas essa consequência, ela precisa vir com instrução, com ensino, com aprendizado. Que a criança entenda que não é uma consequência que você está aplicando como mãe. Eu lembro uma vez, a gente tem um parque aqui do lado da minha casa, que no verão, essa época agora na primavera, a gente já começa a levar as crianças para lá, né? Então pego na escola e vou pro parque. A gente vem para casa, toma café e vai pro parque. E eles brincam, gastam energia, né? Então a gente tem que aproveitar que o verão aqui é bem curto. E o Luca, quando ele era pequenininho, menorzinho, uns 4, 5 anos de idade, teve uma época que ele começou a chorar na hora de sair do parque. Então eu chamava para vir embora, ele dava um piti, um escândalo, que ele não queria ir embora, que ele queria brincar mais, e chorava e tudo. Aí um dia eu fiz uso dos avisos prévios, né? A gente estava no parque, eu chamei ele, não tem noção ainda muito de tempo, né? Então eu falei para ele, eu falei, filho, a gente vai embora daqui 15 minutos. Então a mamãe vai te dar mais um aviso e depois quando eu te chamar pela segunda vez é porque a gente vai embora. Tá bom, mamãe. Então às vezes funcionava. Nesse dia não funcionou, porque na hora que eu falei isso para ele, chegou um amigo dele da escola com um brinquedo, com um caminhãozinho enorme, e ele ficou assim, né, vidrado, ele queria brincar com o menino. Só que a gente tinha um compromisso, porque eu poderia até relevar, ser mais flexível, né? E nesse dia deixar brincar mais um pouquinho, não teria problema nenhum em fazer isso. Mas nesse dia a gente tinha um compromisso na igreja, a gente tinha horário para sair de casa, então não dava mais para ficar mais tempo. Então eu já tinha avisado, quando o amigo chegou, eu falei, filho, eu sei que seu amigo chegou, eu sei que você quer brincar, você vai poder brincar pouco tempo, porque nós vamos embora no horário que a gente combinou.
Então, mamãe vai te avisar quando estiver chegando perto do horário e na segunda vez a gente vai embora, tá bom? Tá bom. Então, passou mais ou menos um tempinho, faltava 5 minutos pra gente ir embora, eu fui lá e avisei ele. Falei, filho, daqui a 5 minutos a gente vai embora. Você tem pouquinho tempo para brincar. Então, quando der o tempo, a mamãe vai te chamar e a gente vai embora. Tá bom, mamãe. Deu o tempo. Quando eu cheguei, falei, Luca, tá na hora. Quando eu falei que tá na hora, não, eu não quero ir embora, eu quero brincar. Eu falei, mas a gente não combinou? Mas eu não quero, eu quero brincar. E se jogou no chão, fez um escândalo. Aí eu peguei ele no colo e ele foi bater na perna e eu falei, a gente vai embora porque a gente combinou. Você quer ir no colo da mamãe ou você quer ir andando? Como é que você quer ir embora para casa? Aí ele, vou no colo. Foi no colo. Chegamos em casa, sentei ele aqui no sofá, esperei ele se acalmar e disse para ele, falei, filho, presta atenção que a mamãe vai dizer para você. Você acha que foi legal o que você fez lá no parque? Aí ele falou, não. Eu falei, pois é, você não obedeceu a mamãe, porque a gente fez um combinado e a gente já tinha decidido que a gente ia embora aquela hora. Eu sei, filho, que é muito triste brincar pouco tempo com o seu amigo. Eu entendo, mas a partir de amanhã você não vai mais no parque com a mamãe. Até você falar para mim que você vai me obedecer na hora que a gente vier embora. Aí ele chorou, falou, mãe, eu vou te obedecer. Eu falei, mas amanhã você não vai. Eu sei que ele ficou uns 3 dias sem ir para o parque. E eu falei para ele, essa consequência, Luca, que está acontecendo hoje, não sou eu que estou te dando. Você que mesmo que decidiu, porque você quis desobedecer. Então é uma consequência da sua escolha. Você escolheu desobedecer a mamãe. Então vai ter consequência. Então amanhã você não vai no parque. Porque se você não é capaz de, na hora que a mamãe falar, vamos embora, você obedecer, levantar e vir, não tem como eu te levar mais para o parque. E ele falou para mim, ele chorou. No outro dia a gente foi para o parque, ele ficou chorando em casa com o pai dele. No outro dia a gente de novo. Eu sei que eu acho que no terceiro dia ele queria muito ir e eu disse para ele assim, mas me fala uma coisa, você acha que você vai obedecer a mamãe na hora de ir embora? O que você me disse? Aí ele falou, eu vou, eu prometo. Eu falei, Luca, presta atenção, a obediência, muitas vezes, a gente vai abrir mão de fazer algo que a gente gosta. Porque a obediência, gente, ela não é adestramento, como muitos falam por aí. A obediência, ela é um bem que nós damos aos nossos filhos, que nós ensinamos. Ela é um hábito a ser inculcado nos nossos filhos ali na primeira infância. A gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecer, porque isso é proteção para a vida deles, isso é bíblico. A obediência, ela é a arte do domínio de si. Crianças não sabem obedecer. Elas precisam ser ensinadas. O erro está aí. Porque pai e mãe quer filho pronto. Filho obediente, assim, que nasce pronto. Mas não existe, gente. A gente tem que ensinar. Né? Então eu disse para ele, filho, a obediência é quando a gente às vezes quer muito fazer alguma coisa. Mas em detrimento, né? Claro que eu não falei com essas palavras, como eu estou falando para vocês, porque ele tinha 4, 5 aninhos. Então eu fui falando de uma maneira que ele fosse entender. Né? Porque eu falei para ele, quando a sua mãe, o seu pai fala para você fazer algo, a gente não quer o seu mal, a gente quer o seu bem. E o nosso objetivo, sempre, filho, vai ser te proteger, vai ser cuidar de você, porque essa é a nossa função como pai e mãe. Então a gente é adulto, olha o meu tamanho, olha o seu. Eu sei o que é melhor para você. Então, quando a mamãe fala algo e você decide obedecer, mesmo você não querendo obedecer, você está se tornando um menino mais forte na sua vontade. Você está abrindo mão de algo que você quer muito para obedecer. E Deus honra isso. Isso agrada a Deus. E ele entendeu. Apesar de ser pequeno, ele entendeu. E nós fomos para o parque. Nunca mais eu tive problema com o Luca na hora de ir embora do parque. Porque era algo que acontecia várias vezes, né? Várias vezes. Era muito cansativo. Né? Até que um dia eu falei, basta. Né? Vamos fazer assim. E eu fiz isso. Né? Para a gente gastar tempo ali. Porque às vezes os pais não têm paciência. Né? É muito mais fácil pegar a criança, dar uma palmada, dar uma chacoalhada, dar um berro e pronto. Mas será que está existindo a aprendizagem? Será que ela está de fato entendendo?
né? Então a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa educar com intencionalidade. E para disciplinar nossos filhos e corrigir, a gente tem que ter sempre essa atitude de diminuir o medo ao invés de aumentá-lo. Então a gente precisa entender, e eles vão entender ao longo dos anos, que as coisas erradas que eles fazem têm consequência, né? E a consequência às vezes vai gerar tristeza. Mas a nossa atitude como pai e mãe jamais pode ser de produzir medo. Nós não podemos produzir medo. Então, o que acontece quando você confronta os seus filhos? Quando um deles, às vezes, não quer obedecer? O que você faz com relação à mentira? Qual que é a sua reação quando o seu filho te desrespeita? Então, a gente precisa de métodos, ferramentas, estratégias para corrigir o mau comportamento dos nossos filhos de maneira que a gente transmita amor e não medo. Então, da mesma maneira que o amor lança fora o medo, eu acho que a gente pode dizer também que o medo lança fora o amor. Porque segundo esse versículo da palavra, o amor e o medo, eles não caminham muito bem juntos. São sentimentos, apesar de serem todos os dois sentimentos primitivos, né, que eles acontecem, vão acontecer inevitavelmente na nossa vida, a gente tem que entender que o amor vem de Deus. Né? O amor vem de Deus. O diabo, muitas vezes, ele vem na nossa vida para produzir medo, para nos paralisar, para nos bloquear, para impedir que a gente cumpra o nosso propósito. Então, você não pode ser, na vida do seu filho, esse instrumento de medo. A gente precisa ser instrumento de amor. E a gente precisa, então, lidar com isso no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, tudo que a gente tem, muitas vezes, a maneira como a gente educa os nossos filhos é resultado do que nos foi dado, do que a gente recebeu. Infelizmente, a grande maioria de nós temos ferramentas que geram ansiedade nas crianças, que geram sim medo, porque nós estamos todos imbuídos, né, debaixo desse sistema de parentalidade, vamos dizer assim. Então a gente ameaça, a gente grita, muitas vezes a gente cria um ambiente dentro da nossa casa de muita violência, violência verbal, violência física, achando que isso vai mudar o comportamento. Mas tudo que produz medo vai gerar ansiedade. E o resultado nunca vai ser o esperado. E quando essa criança cresce e ela entra na adolescência, o seu medo, a ameaça, não vai mais fazer diferença. Ele vai entender que você não é a única referência que ele tem na vida. Ele vai ter os seus pares, os seus amigos, que vão se tornar influência na vida dele, vozes que ele vai ouvir além daquela que ele ouve em casa. Por muitos anos você mãe e você pai, vocês vão ser os heróis da vida dos seus filhos. Mas na puberdade, na entrada da adolescência, isso vai mudar. Eles vão ter outras referências. Eles vão ter outras pessoas que eles vão olhar e que eles vão se espelhar, que vai muito além daquilo que eles veem em casa. Qual que é o grande problema? É quando essas referências que eles começam a ter na vida deles são melhores, mais valiosas do que aquelas que eles veem em casa. Então nós sabemos que um dia vamos perder o controle. É o natural da vida. O nosso governo vai diminuir. Mas a sua influência como mãe precisa ser grande e continuar crescendo na vida do seu filho. Nós não podemos perder isso de vista, porque a gente não quer criança que foge da gente, que corre da gente, que não tem conexão com a gente. A gente precisa de ter filho que corre para a gente, né? Que quer conversar com a gente, que quer abrir o coração para a gente, em vez de correr da gente. Então claro que nós vamos corrigir, é óbvio que nós vamos disciplinar, e muitas vezes esse processo vai produzir tristeza, mas jamais deve produzir medo. A tristeza, ela acontece pelas consequências que os nossos atos mesmo eles produzem, e ela vai nos levar a refletir na mudança. O medo não, o medo ele intimida, o medo gera insegurança e a gente não aprende nada quando a gente tem medo. Então, se a gente quer que o nosso lar seja um lar acolhedor, onde os nossos filhos eles vão errar, mas eles vão ter a gente sempre ali do lado deles, que vai estar pronto, a gente vai estar pronto para instruir, para ensinar, para corrigir, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Ainda que você faça aqui toda essa maratona,
né, todos os cursos de criação de filho, leia toda a Bíblia, seja sabedora de toda a ciência, tenha 1000 pós-graduações, tenha faculdade na área, seja especialista da área. Se você não tiver amor, de nada vale. De nada vale os seus 1000 diplomas, de nada vale o seu conhecimento se você não tiver amor. Certa vez, trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério. Quem lembra dessa história? Está registrada lá em João, capítulo 8. Aquela mulher foi trazida diante de Jesus, enrolada no lençol, pega em adultério, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Esse era o seu castigo, essa era a sua punição, o apedrejamento, porque é isso que a lei dizia. E quando os fariseus trazem para Jesus aquela mulher, gente, o pessoal aqui do Instagram vai encerrar a live aqui em 1 minuto. Então vem para o YouTube, comenta aqui live, que eu vou enviar o link para vocês lá no seu direct do YouTube. Tem nos meus stories também. A live do Instagram aqui está durando só 1 minuto, só 1 hora, então ela já está encerrando, tá bom? Vem aqui para o YouTube se você está aqui no Instagram. Tem 400 pessoas aqui, mas ela vai desligar, tá? Então vem para o YouTube. E olha só, trouxeram essa mulher para Jesus e essa mulher chegou ali pronta para ser condenada, com medo. Mas a hora que ela chega ali diante de Jesus, todos os fariseus com as pedras nas mãos, Jesus ele olha para a mulher e fala, mulher, ele olha para as pessoas e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que todos foram embora. Então Jesus olha para a mulher e fala, mulher, onde estão os seus acusadores? E ele fala, ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém, Senhor. E ele diz então, Jesus, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa história é tão poderosa, porque Jesus nos ensina uma lição tão preciosa. Porque aqui ele amou aquela mulher. Ele amou incondicionalmente. Ele acolheu e ele deu para ela uma direção. Em outras palavras, ele estava dizendo para ela, mude o seu comportamento. Vai e não peques mais. Mude o seu comportamento. Espera aí, gente. Deixa eu começar de novo aqui o vídeo. Mude o seu comportamento, vai e não peques mais. Eu não sei se você sabe, mas lá no Velho Testamento, esse mesmo princípio, ele era a mesma lei para filhos rebeldes. Abre a sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio 21, versículo 21, 18 a 21. Deixa eu colocar aqui no Instagram de novo. Não sei por que o Instagram agora tá... Peraí, gente. Eu não tenho ninguém moderando aqui no Instagram, então eu que tenho que fazer para receber o link do YouTube. Espera um pouquinho, já volto. Que tinha 400 pessoas aqui, não quero perder essas pessoas, senão eles não vão assistir a live. E aí, olha só, Deuteronômio 21, 18 a 21, a Bíblia fala assim, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece o seu pai, nem a sua mãe, e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe os levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes, esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal no meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Olha só, poderia ter sido um filho rebelde. Trouxeram para Jesus uma mulher adúltera, mas poderia ter sido um filho rebelde. Porque a condenação, o castigo era o mesmo. Era apedrejamento. É isso que a lei dizia. Mas Jesus ele veio estabelecer um novo padrão, um novo modelo de vida. Vai ter muito pai e mãe criando filho na lei. Tem muito pai e mãe que está com as pedras nas mãos para produzir condenação, culpa, que está ali o tempo todo só na base da punição. E Jesus veio para mostrar que existe um outro caminho.
Existe uma outra maneira de viver, existe um outro modo de viver e Jesus nos ensinou esse caminho assertivo de amor, de graça e de misericórdia. Então, toda a nossa correção, toda a nossa disciplina, ela tem que começar no amor e na instrução. Então, como tem sido a sua comunicação com seu filho? Sabe, se você falhar aqui, se você não estabelecer essa base, você vai falhar em todo o resto. Então eu quero terminar essa aula deixando para você 12 dicas práticas para você começar então a estabelecer essa conexão de amor com seu filho. Antes de começar as dicas, eu vou passar um vídeo de testemunho de alguns alunos. Assista aí. Pode colocar o vídeo. Esse curso ele foi um divisor de águas na minha vida porque realmente ele mudou completamente a minha visão sobre a maternidade. Esse curso veio de encontro aos desejos do meu coração. Como mãe, meu sonho sempre foi conduzir meus filhos a Cristo, ensiná-los desde pequenos os princípios e os valores da Palavra de Deus. E esse curso tem toda essa proposta. O curso foi muito edificante para a minha vida. Eu não tenho nem palavras para agradecer a pastora e a toda a equipe pela mudança que esse curso gerou em minha maternidade e em minha vida. E nesse curso, o que eu achei legal é que a pastora Ana Laura, ela dá exemplos sim, da sua própria casa, de como nós fazemos. E às vezes eu me identifiquei tanto com os exemplos dela e eu falava assim, olha como é que eu agia e tal, olha como que eu poderia agir agora, né? Então, assim, esse curso tem me ajudado muito. As aulas da pastora Ana Laura, eu costumo dizer que são, de fato, ministrações. Eu sempre fui muito tocada em todas as aulas, em muitas me emocionei. Nós estamos aplicando os conteúdos ensinados e realmente estamos vendo mudança tanto em mim como no Gustavo, que é o papai do Mateu. Me alegro em estar conseguindo colocar em prática, porque hoje eu estou vendo resultados em mim como mãe, estou vendo resultado nos meus filhos. Esses dias eu tive uma experiência com a Laura, minha filha mais velha, da qual, por causa de atitudes dela, eu tive que colocar em prática coisas que eu aprendi no curso e eu pude presenciar o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Eu me senti armada para os momentos difíceis de batalha que nós enfrentamos na nossa rotina e me senti muito inspirada a levar a maternidade de modo prazeroso, gracioso, comigo e com meus filhos. E eu posso dizer que nada se comparou com este curso da pastora Ana Laura. É um curso bíblico, é um curso espiritual, é um curso prático. Eu tenho aprendido muitas coisas através deste curso. Ser mãe e pai não é só por instinto, na verdade é estudar. E hoje eu tenho essa mentalidade que para sermos pais nós precisamos estudar. E é hoje que eu estou me aprofundando mais sobre isso. Eu juro e confesso que eu gostaria muito de ter feito esse curso há 4 anos atrás. Mas nunca é tarde, né? Para recomeçar. Amém, gente? Essas são uma coletânea de testemunhos de algumas alunas do curso. Então, no final dessa aula eu vou falar mais um pouquinho sobre o curso também. Nós vamos abrir matrícula na segunda-feira e vou responder dúvidas, tá bom? Mas pega um papel, uma caneta aí para você anotar então essas dicas práticas. Aqui na descrição do vídeo no YouTube, se você fechar o chat, na descrição do vídeo tem um link para você baixar o material de apoio em PDF da aula de hoje, tá bom? Então, se não tiver, atualiza o vídeo depois para aparecer, porque às vezes não aparece porque não está atualizado, mas está na descrição do vídeo. Tem gente aqui no YouTube digitando live, gente. Quem está aqui no YouTube, você já está no YouTube. Que eu tô com o pessoal aqui no Instagram, que não estava aqui no YouTube, e para eles eu falei para digitar live lá no Instagram, para eles virem para o YouTube, tá bom? Então, no final da aula eu vou responder algumas perguntas. Primeira dica. Nunca diga para o seu filho, Deus não está feliz com você. Deus não gosta de criança desobediente. Sabe por quê? Porque isso não é verdade. Deus ama todas as crianças, inclusive as crianças desobedientes. Deus ama. Deus morreu por eles. Deus enviou seu filho para morrer por nós. Como que Deus não ama? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que poderoso isso. Deus nos amou. Então, não fale para o seu filho, Deus não gosta de você, Deus não te ama, se você desobedecer, Deus não vai te amar mais, Deus não vai gostar mais de você. Deus não gosta da desobediência, do comportamento, da atitude, mas a criança Deus ama. Então, nós precisamos separar comportamento de identidade. Quem seu filho é e o que ele faz. Ele não é o que ele faz. Então, a gente tem que parar de ficar rotulando, de ficar dizendo para os nossos filhos esse tipo de coisa. Você pode dizer, esse comportamento de desobediência não combina com você. Você é um filho de Deus e você é obediente, mesmo quando você desobedece. Deus te ama. Porque o amor, ele constrange. O amor, ele produz mudança. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Olha que poderoso esse texto. Significa que a bondade de Deus, ela vai nos transformando. Então, isso é muito poderoso. Então, aprenda a separar essas duas coisas. Então, nunca diga para o seu filho que ele não é amado, né, que Deus não está feliz com ele, porque isso só gera culpa. E a culpa não produz transformação. Então, você precisa dizer, esse comportamento não está legal, não está combinando com você, mas você é amado do mesmo jeito. Esse comportamento não combina com quem você é. Né, eu lembro uma vez, a gente estava aqui na cozinha e a minha filha ela teve uma crise de raiva porque o irmão quebrou um brinquedo dela, que era tipo uma geleia, assim, era um negocinho que você... Sabe esse negocinho que você joga na parede e vai caindo? Ele é meio gelatinoso. E o Luca esticou e o negócio arrebentou. Então ela estava muito nervosa, chateada, porque o brinquedo dela tinha estragado. E aí, nisso, ela ficou nervosa, me tratou mal, tratou mal o irmão, gritou. E aí eu entrei na cozinha, eu olhei para ela bem firme e falei para ela, Isabela, esse comportamento não combina com você, você não é assim. Você não é assim, filha. Esse comportamento não combina com você. E saí. Passou mais ou menos 10 minutos. Ela veio me pedir perdão. Mãe, me perdoa. Né? Então, eu acho que ela ouviu aquilo e ela foi caindo em si. Realmente, eu não sou assim. Né? Por que eu estou tratando minha mãe assim? Então, a gente precisa aprender a reforçar a identidade. Segunda dica, nunca rotule o seu filho com nomes que não fazem parte da sua identidade. Por exemplo, desobediente, você é muito rebelde, você é muito mimado, você é muito chorão, ou criança chata, ou criança insuportável, terrível, burro, medroso, preguiçoso. Então, olha para o seu filho como Deus o vê. Enxerga o seu filho com esse olhar, porque ele pode estar tendo uma atitude desobediente, mas ele não é. Declare quem ele é em Deus, porque a sua palavra tem poder. Palavras são como sementes plantadas. Então, declare bênção, declare vida na vida do seu filho. Né? Terceiro, quando o seu filho errar, não ameace. Então, a gente precisa aprender a amar incondicionalmente, respirar fundo e instruir, depois corrigir o erro em amor e ensinar o certo a se fazer. Quarta dica, perdoe o seu filho. Não leve nada para o pessoal, mas tenha sempre uma atitude graciosa. Eu lembro uma vez, o Luca tinha 6 anos, eu até fiz um post sobre isso no Instagram, a gente foi tomar café com ele aqui do lado de casa, e ele já tinha tomado um chocolate quente e no final ele pediu para comprar um chocolate. E a gente falou que não ia dar o chocolate para ele porque ele já tinha comido muito doce. E aí ele ficou mal, chorou, emburrou. E ele falou assim, eu não queria ter pais assim tão chatos. E na hora a gente achou engraçado, né? Porque ele, criança, não tem noção, né? E eu falei para ele, você acha que a gente está sendo chato porque a gente não comprou o chocolate? Ele falou, né? E eu não tem mãe que se ofende quando o filho faz isso. Eu já conversei com várias mães
que ficam super ofendidas quando o filho faz um comentário desse. Mas você precisa entender que o seu filho ainda é criança. Até mesmo um adolescente que não está ainda com o córtex pré-frontal pronto, muitas vezes vai falar coisas impensadas. Você fala coisas na hora da raiva, na hora do nervoso. Você fala coisas que você não queria falar, não fala? Pro seu marido? Ou você nunca briga com seu marido? Quando você está nervosa, você não fala coisas que você não queria falar? Você não solta algumas palavras, depois você se arrepende? Que às vezes ofende, que às vezes magoa? Fala ou não fala? Fala. Então, muitas vezes a gente quer exigir, esperar dos nossos filhos uma atitude que nem a gente tem muitas vezes. Então, não se ofenda com seu filho, não leve para o pessoal. Né? Tenha uma atitude graciosa, perdoe o seu filho. Quinta dica, sempre avalie se a sua correção ela está baseada no amor ou na raiva que você está sentindo no momento. Não corrija com raiva. Se acalme sempre, respira fundo. Sabe, que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. Lembre-se que o amor, ele instrui. Brinquem juntos. Tenha tempo de qualidade. Porque essa é a linguagem de amor que a criança mais se sente amada. Não precisa brincar todo dia. Mas tira um tempo, 1 ou 2 vezes por semana, para sentar com seu filho e brincar com ele. Para fazer algo que ele gosta, para demonstrar interesse por aquilo que ele aprecia. 7ª, deixe seu filho saber que ele pode errar e está tudo bem. 8, tenha tempo de qualidade. Né? Então, às vezes você passa o dia inteiro com seu filho, mas não para olhar nos olhos, para perguntar como foi seu dia, o que aconteceu na escola que ele mais gostou, se teve algo que deixou ele triste. Né? Então, a gente precisa aprender a investir em ter essa qualidade nos nossos diálogos, nas nossas conversas, né? Quando a gente senta para comer, para jantar, para almoçar, tenha tempo de qualidade. 9, palavras de afirmação, ou seja, sempre tenha uma palavra de encorajamento. Você consegue, você é capaz, eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que você pode, eu tenho muito orgulho de você. Sabe, a gente tem que encorajar mais. Às vezes a gente está mais cobrando do que encorajando. Muitas vezes a gente está mais corrigindo do que elogiando. O tempo todo, muitas vezes o relacionamento nosso com os nossos filhos está em déficit. É como se fosse um banco, a gente só faz saque. Então, toda vez que a gente cobra, a gente está fazendo um saque. Que a gente corrige, a gente está fazendo um saque. Que a gente disciplina, a gente está fazendo um saque. Que a gente briga, a gente está fazendo um saque. Que a gente critica, a gente está fazendo um saque. E o relacionamento só tem saque. A gente precisa pôr dinheiro, lá dentro, em outras palavras, investir. A gente precisa encorajar mais, elogiar mais, reconhecer os acertos, reconhecer o esforço, parabenizar. A gente precisa fazer isso com intencionalidade, para o tanquinho ficar equilibrado. Senão a gente vai ter um desequilíbrio completo, uma desconexão completa. Isso é muito importante. 10, presenteie o seu filho. E aqui não estou dizendo de você dar presente caro, não. Coisas pequenas que você às vezes vê no dia a dia, acha, minha filha ama desenho. Ela vive me dando desenho, cartinha, E tem um tempo que eu comecei a fazer isso para ela. Porque eu sei que essa é a linguagem dela, ela ama. Então, quando eu faço um desenho, eu gasto tempo ali, eu sou péssima desenhista. Mas é o esforço, a atitude, em fazer isso, enche o coração dela de amor, de aceitação, de pertencimento. Então, presenteie. 11, façam refeições em família. Não abra mão disso. Faça refeições em família. 12, deixe o seu filho falar, aprenda a ouvir. Às vezes a gente não para ouvir. A gente está o tempo todo, para de chorar. Está falando por quê? A gente não para ouvir. E muitas vezes, quando chega na adolescência, aquele adolescente está tão distante, tão calado, tão fechado. E a gente pensa, meu Deus, por que meu filho está assim? E a gente não para pra-pensar que isso acontece porque a gente muitas vezes negligenciou. Nos momentos que era para a gente ouvir, para a gente demonstrar interesse, a gente estava no piloto automático. Então esse é o tempo
de você sair do piloto automático. Eu recebi uma carta, que eu não sei quem é o autor, de um autor desconhecido, carta para o meu filho adulto. Eu quero ler essa carta para você nessa aula, para a gente finalizar e você parar para pensar um pouquinho no tempo que ainda resta com seu filho. Quanto tempo você ainda tem com seu filho? Veja, eu vou ler para você. Carta para o meu filho adulto. Minhas mãos se ocupam o dia inteiro. Não tive tempo para brincar com os joguinhos que você queria. Não tive muito tempo para você. Lavei suas roupas, costurei e cozinhei. Mas quando você me trazia seus livros de figuras e me pedia para compartilhar sua diversão, eu dizia, daqui a pouco, filho. Eu o colocava em segurança na cama à noite, ouvia suas orações, apagava a luz, depois andava de mansinho até a porta. Desejaria ter ficado 1 minuto mais. A vida é tão curta, os anos correm velozes. Um menininho cresce com tamanha rapidez. Ele não está mais ao seu lado para confiar seus segredos preciosos. Os livros de figura jazem inúteis. Não há mais jogos a serem jogados, nem beijo de boa noite, nem orações a serem ouvidas. Tudo ficou para trás. Minhas mãos, antes ocupadas, estão agora inertes. Forte, né? Essa carta é para que você possa meditar no tempo que você ainda tem com seu filho. Eu tenho aqui uma ampulheta de tempo e é interessante a gente pensar, né? Que a gente, quando tem filho, a gente não pensa que a gente tem poucos verões com os nossos filhos. Eu tenho um filho de 15 anos. Quantos verões eu ainda tenho com ele? Antes dele se tornar adulto. Sair de casa, estudar fora, não sei, casar, construir sua família. 5 verões? Quantos verões você ainda tem com seu filho? Você já parou para pensar que os anos estão passando velozes? E que muitas vezes a gente não para ouvir e para gastar tempo com aquilo que é mais precioso, com o empreendimento mais importante da nossa vida, que é a nossa família. Eu louvo a Deus porque você tirou um tempo essa semana para estar aqui, gastando 2 horas do seu dia, aprendendo mais sobre a sua criança, sobre os filhos que Deus te deu, para que você seja essa mãe intencional, assertiva, que vai educar filhos para a glória de Deus, filhos vencedores que vão cumprir o seu propósito. E essa é a minha missão e é por isso que eu estou aqui nesses dias, para que você possa ser fortalecida e impulsionada para essa missão. Nós vamos terminar essa aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre o curso agora, que eu sei que tem muitas mamães que estão interessadas, mas eu queria que a gente fizesse uma foto. Você que está aí me assistindo, vamos fazer um print? Faz uma foto aí, vocês. Faz aí. Eu vou postar agora, vou terminando a aula, eu vou postar essa foto lá no meu Instagram e eu vou deixar uma pergunta lá. Por que você quer educar filhos vencedores? Eu quero que você comente para mim nessa foto o que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje. E eu vou sortear um comentário dessa foto e eu vou sortear esse livro aqui, ó. É um livro meu, se chama De Pedra Bruta a Joia Preciosa. 20 dias para ser virtuosa. São 20 devocionais baseados em Provérbios 31, para que você possa ser lapidada, ser essa mulher virtuosa. Eu vou fazer um sorteio desse livro. Escrevi também um comunicado para você. E nessa mesma foto, você pode escrever o que Deus mais falou com você na aula de hoje e escrever comunicado lá no meu Instagram, não é aqui no YouTube, tá? Lá no meu Instagram, assim que terminar a aula, que eu vou mandar para você um comunicado que eu escrevi para você. Amém? As mamães que ainda não estão no grupo de pré-inscritas, entre no grupo de pré-inscrita. Pastor, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais, eu quero estar mais próximo de você nas próximas semanas para continuar aprendendo.
Pastora, mas eu ainda não estou no grupo de pré-inscritas. Entra no grupo de pré-inscritas. É muito importante você estar nesse grupo, porque nesse grupo é onde nós vamos mandar o link para você se matricular. Estando nesse grupo, você vai ter a oportunidade de estar entre as primeiras inscritas. Pastora, vale a pena eu me matricular no curso Educando Filhos Vencedores? Vale a pena. Eu vou passar aqui de novo para vocês as fotos que eu estou passando nas outras aulas, porque esse curso, gente, ele é o curso hoje maior e mais completo de educação de filhos, à luz da Bíblia, que tem hoje no Brasil. Então, tudo o que você precisa saber da infância até a adolescência está aqui nesse curso. Então, você vai aprender em 12 semanas, através de 12 módulos, são mais de 65 aulas, divididas aí em 12 módulos, tudo o que você precisa saber, né, da infância até a adolescência. Então, se você tem filhos de 0 a 16 anos, você precisa estar nesse curso, porque você vai ser capacitada de uma maneira extraordinária, profunda, muito poderosa para essa missão. Se você tem filhos desobedientes, filhos que você tem dificuldade, que eles te respeitem, se você está sofrendo com esse momento da birra, com a passagem da infância para a adolescência, com a puberdade, né, com a chegada da adolescência, você não sabe como lidar, como falar de sexo com meu filho, sobre ideologia de gênero, masturbação na infância, masturbação na adolescência, tudo à luz da Bíblia. Nós temos um módulo inteiro sobre esse tema. Esse curso é para você. Né? Você que já se sente capaz. Tem muitas mães que estão aqui que elas falam, pastor, eu tenho um bom relacionamento com meu filho, né? Mas eu quero aprender mais, eu quero entender mais sobre educação de filhos, até mesmo para ensinar outras mães, para ajudar outras mães. Então venha estar comigo nesse curso. Então é um conteúdo à luz da palavra que vai edificar a sua casa. Ele está totalmente atualizado, um curso que foi totalmente regravado. Os alunos das turmas antigas que entraram do ano passado, né, que a gente já teve uma turma esse ano, que nessa plataforma já, mas os alunos do ano passado para trás, se vocês quiserem fazer o upgrade, entra também no grupo de pré-inscrito, porque é importante você fazer a sua matrícula novamente, converse com o pessoal do suporte, para você ver qual que é a condição especial para você que já é aluno. O curso ele tem 12 módulos, como eu já falei para vocês. Módulo 1, porque somos pais, estabelecendo a base correta. O módulo 2, compreendendo a criança no seu aspecto físico, emocional e espiritual. São 8 aulas que eu falo sobre o cérebro da criança, os 4 temperamentos, o aspecto espiritual da criança. O módulo 3, da infância até a adolescência, tudo o que a gente precisa saber, a diferença de educar meninos, de educar meninas, a puberdade, né? Então, aspectos importantíssimos da adolescência, você vai ver nesse módulo. Depois, no módulo 4, educação sexual na infância e na adolescência, a gente fala somente sobre isso, como falar de sexo com o filho, qual que é o momento ideal, a idade ideal, como abordar, como iniciar essa conversa, tudo à luz da Bíblia. Então, muito poderosa essa aula, esse módulo. Só por esse módulo já valia a pena você estar no curso. Módulo 5, chaves inegociáveis para criar filhos vencedores. Então aqui a gente fala sobre como ter mais paciência, autocontrole, autoridade, como resgatar a sua autoridade como mãe, né? Então tudo isso a gente fala nesse módulo. Módulo 6, estabelecendo valores, regras e limites. Então a gente fala como estabelecer regras saudáveis, limites inteligentes dentro da nossa casa. Módulo 7, métodos bíblicos para a disciplina. Aqui a gente fala sobre governo, instrução, correção, compreendendo o uso da vara, disciplina por recompensa. Depois o caminho da disciplina no módulo 8. A gente vem com ferramentas práticas para você aprender de fato a lidar com a birra, a encorajar o seu filho. A gente fala sobre castigo e consequência, como aplicar consequência de maneira que seja eficaz. Então, é um módulo muito poderoso. Depois do módulo 9, como lidar com comportamentos desafiadores. Nesse módulo, a gente fala sobre vários comportamentos. A gente trata a questão da mentira, briga entre irmãos, desobediência, como treinar os filhos para serem obedientes, né? Então, tudo isso nesse módulo. Depois, no módulo 10, ferramentas práticas do dia a dia. Então, aqui eu trago várias ferramentas para você aplicar na sua casa que vão
te ajudar a diminuir conflitos e ter filhos mais responsáveis. Então, eu ensino você a fazer e montar uma rotina de acordo com cada idade, o uso de aviso prévio, várias ferramentas que vão te auxiliar no dia a dia com os filhos. Módulo 11, conduzindo os nossos filhos a Cristo, como fazer devocional com cada idade, culto doméstico, como fazer do meu filho meu discípulo, como levar meu filho a que ele tenha uma experiência com Deus, tudo nesse módulo. Né? O módulo 12, dependendo da graça de Deus para criar filhos vencedores, a gente fala aqui sobre estabelecer a cultura da honra no lar, mães que oram, como orar, como profetizar na vida dos filhos, é um módulo muito poderoso. E o bom que agora nesse curso, ao abrir as matrículas, nós vamos ter aí para as primeiras 100 inscritas uma mentoria comigo pelo Zoom. O Zoom é um aplicativo de aula online, uma sala de aula, na verdade, onde a gente pode ouvir umas às outras, né? E eu dedico essa mentoria para responder perguntas. Né? Então, por que só 100? Porque não tem como ter uma mentoria de qualidade com mais de 100 pessoas. Né? 100 já é muito, na turma passada foram somente 50, mas a gente tinha muitas mães na lista de espera, e a hora que a gente abriu as matrículas, foram muitas inscrições ao mesmo tempo, então a gente estendeu para 100 primeiras, tá? E os 200 primeiros vão ganhar o nosso curso de Casais Vencedores, que é um curso com 7 módulos, ministrado por mim e pelo meu marido, né, para a gente poder e dar também desafios práticos. Depois tem o curso Família Próspera, que é para as 200 primeiras também, que é um curso de educação financeira no lar, ministrado pelo meu marido. Então, tudo isso, todos esses bônus, você vai ganhar com 0, somente para as primeiras inscritas, né? E, além disso, a gente tem a comunidade no WhatsApp para todas as alunas e mais 8 aulas bônus com professores convidados. E todos que se inscreverem na segunda-feira, dia 20, vão ganhar o acesso vitalício. Pastora, qual que é o investimento desse curso? Né? Então, esse curso hoje ele custa R$ 997, mas ele está com R$ 250 de desconto. Então, você vai receber tudo isso por apenas R$ 74,70 em 12 vezes, né? 12 vezes de R$ 74,70, dividido aí no cartão de crédito. Ou à vista, R$ 747 à vista. Mas você precisa entrar no grupo de pré-inscritas, porque nós vamos mandar o link lá no grupo de pré-inscritas quando a gente abrir as matrículas na segunda-feira. Pastora, eu não tenho dinheiro para entrar no grupo, eu queria muito fazer o seu curso, mas eu não sei como eu vou pagar. Entra no grupo. Mesmo que você fale, não tenho condição, eu quero muito, não sei, entra no grupo. É muito importante você estar no grupo, porque na maratona passada, tinha mãe que não tinha condição, entrou no grupo e a condição apareceu e ela conseguiu inscrever e ainda ficou entre as primeiras. Então, entra no grupo. Se você tem interesse, se esse é o desejo do seu coração, se você quer continuar comigo nessa jornada, entra no grupo de pré-inscritas. É muito importante você entrar no grupo. Onde está o link para entrar no grupo? O link a gente enviou no grupo de WhatsApp, lá da maratona. Não sai do grupo da maratona, continua no grupo da maratona, porque o link da aula de segunda-feira a gente vai mandar lá. E lá a gente está mandando agora o link do grupo. Mas também aqui no chat do YouTube tem também o link que o pessoal da equipe está mandando. Na descrição aqui do vídeo tem o link. E nos meus stories lá no Instagram também tem o link de pré-inscritas. Então entra no grupo de pré-inscritas. É muito importante você estar no seu grupo, no grupo, tá bom? Vocês têm dúvida? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui. Olha, boleto, a gente ainda não sabe se vai ter o boleto, tá bom? Entra no grupo de pré-inscrita, porque se caso for ter o boleto, também a gente vai avisar lá no grupo, mas ainda não é certeza, no momento nós não temos o boleto, tá? Não temos. Mas entra no grupo. É importante você estar no grupo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olha, o curso Família Próspera é só para as primeiras 200 inscritas. Se você se inscreveu e não conseguiu o acesso, eu vou ver com a minha equipe. Eu não sei se ele já está disponível para venda dentro da plataforma, tá bom? Mas nos próximos dias nós vamos disponibilizar
aí você vai conseguir também adquirir, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? O nome do curso é Família Próspera e Casais Vencedores. São mais dois cursos da nossa escola, que vão estar disponíveis para as 200 primeiras inscritas, ok? Por que é importante você estar no grupo? Deixa eu te falar o que aconteceu na maratona passada. Quando a gente abriu as matrículas, às 9 da manhã, nós tivemos ali no primeiro minuto, mais de 200 inscrições, no primeiro minuto. Então, é muito importante você estar no grupo, porque depois a gente estendeu, antes eram só as 100 primeiras inscritas, né? Hoje a gente estendeu para as 200 primeiras inscritas. As 100 primeiras vão ganhar a mentoria comigo e as 200 primeiras mais esses dois cursos da nossa escola, tá? Ó, boa pergunta. Pode fazer o pagamento em dólar? Pode. No dia, nós vamos enviar 2 links no grupo. Um link para quem vai pagar em real e um link para quem vai pagar com outras moedas. Então, quem vai pagar em dólar, em euro, em outras moedas, a gente vai enviar ambos os links. E aí você vai escolher esse link para pagar em outras moedas, tá bom? Então, é assim. Aí você vai conseguir pagar em dólar, tá? Quem vai pagar em real com o cartão do Brasil, com a moeda brasileira, vai escolher o link que vai pagar em real. Quem vai pagar com outra moeda vai escolher outra opção. Os materiais de apoio das aulas, eles estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sobre o curso, ó, gente, estou soltando uma enquete aqui, responde aqui para mim. Você já é aluna? Estou no grupo de pré-inscritas, ainda não entrei no grupo. Responde essa enquete aqui para mim. Ó, 10% que está aqui já é aluna, 68% já está no grupo de pré-inscritas, 25% ainda não entrou no grupo. Você que ainda não entrou no grupo, por que você ainda não entrou no grupo? Responde aqui para mim. Por que você ainda não entrou no grupo? Você tem que entrar no grupo. É muito importante você estar no grupo, tá bom? O pessoal da equipe está mandando o grupo aqui o link do grupo no chat. Tem a opção de pagamento pelo PayPal? Eu não sei te responder essa pergunta. Deixa eu ver se o pessoal da equipe responde aqui para mim. Vai ser divulgado o nome das 200 primeiras quando a gente finalizar as matrículas. Aí nós vamos divulgar tudo, tá bom? Ó, 33% não está, das pessoas que votaram não está no grupo de pré-inscritas. Entra no grupo de pré-inscritas. Se você tem esse desejo, você entra no grupo. O curso já começa na segunda-feira? Não. Quando você se matricular no curso na segunda-feira, você já vai ter acesso a 2 módulos. O primeiro e o segundo módulo você já pode começar a assistir às aulas, tá bom? Nós vamos liberar 2 módulos por semana. Então, ao liberar os módulos, semana após semana, você vai assistindo. Todos os módulos têm material de apoio em PDF. Então, você pode imprimir o material de apoio e você vai assistir essas aulas no seu tempo. No seu tempo, no seu momento, no seu horário, tá bom? Então, essas aulas, elas estão todas gravadas. Então, você vai assistir as aulas no seu tempo. E o melhor, se você se inscrever na segunda-feira, você vai ter acesso vitalício a todas essas aulas. Não vai expirar o seu acesso, tá bom? Só quem já se inscreveu vai se inscrever na segunda-feira. Você que não entrou no grupo de pré-inscritas, por que você não entrou? Ó, você acha que não é para você? Você tem uma limitação financeira? É falta de tempo? Ou você não tem interesse? Volta aqui para mim, para eu poder te ajudar. Quem falou? Não sei se é para mim. Se você é mãe, é para você. Se você tem filhos aí de 0 a 16 anos, é para você. Se você tem uma limitação financeira, entra por fé. Dá um passo de fé e entra no grupo.
E falta de tempo não é desculpa, porque você vai poder assistir o curso no seu tempo e vai ter o acesso vitalício. Até quando o seu filho crescer, você vai ter acesso ao curso. Então, entra no grupo, tá bom? Amém? Gente, eu vou encerrar a aula agora aqui. Quero abençoar a sua vida. Quero declarar que o Senhor, nesses dias, nesse final de semana, que você possa colocar em prática tudo o que você tem aprendido essa semana. Compartilhe o link dessa aula com uma amiga. Faz essa aula chegar a outras mamães. Baixe o material de apoio. No link da descrição aqui de cada aula tem um material de apoio de cada aula. Você pode baixar, imprimir. Faz o desafio da carta, do devocional, do culto doméstico. E esteja comigo na segunda-feira, às 8 da manhã, na nossa última aula. E não esquece, eu estou postando agora lá no Instagram essa foto. Comenta lá para mim, por que você quer educar um filho vencedor? Qual o seu desejo? O que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje? Eu vou sortear um comentário, que eu vou sortear esse livro. Eu não ia sortear esse livro, eu resolvi aqui de última hora que eu fazer esse sorteio. E se você comentar lá também, comunicado, eu tenho um comunicado para mandar para você lá no seu direct. Que Deus abençoe você. Foi uma alegria estar com vocês essa semana. Que o Senhor abençoe o seu final de semana. Gaste tempo com a sua família, tempo com seus filhos, invista nisso. E esteja comigo segunda-feira, às 8 da manhã. Eu espero você. Já coloca na agenda, coloca um alarme para você não esquecer do nosso compromisso na segunda-feira. Um beijo grande. Deus abençoe.